Dá tudo certo. Uma coisa de cada vez se vai longe. Tá bom? Tá? Lembrando, quem faltar a prova na quarta que vem, na sexta, dia 26, é a reposição. Tá bom? E eu vou tentar entregar todos os resultados até segunda-feira, tá? Porque a final já é na outra quarta, dia 31, tá bom? Então, tá? Estudem para não ficar na final, tá bom? Antes que alguém se sinta a orelha coçar, já adianto, a final é a matéria toda, tá certo? Então, ficou surpreso, Enio, que é a matéria toda na final? Fique não, sempre é. Ok, senhores, nós temos aqui a lista de exercícios sobre a qual fazer a prova. Só vocês esperarem para ver, só tem 6 questões, tá? Então é um curto, tá? Qualquer uma dessas questões, claro que os grafos não vão ser os mesmos, vai ter os grafos da prova, mas qualquer uma dessas perguntas é candidata séria está na prova. O senhor vai postar isso hoje ou não? Já foi postada há mais de 2 semanas. Ela já foi postada, deixa eu ver, entrar aqui no Siga de novo. No Siga ou no Classroom? No Siga. Vou lhe dar a data exata que ela foi postada. Só um minutinho. Sozinho aqui. Agora voltou. Então esse aqui é uma das perguntas, por sem largura. Hoje não vai ter chamada não. Eu tô sabendo que eu tive que mudar a aula para remoto ainda tô tossindo um pouco, eu tô quase bom, mas não tô 100%. Então hoje eu não vou fazer chamada não, tá bom, Larissa? Ok? Algum problema em responder isso na prova, Enio? Não, senhor. Alguém tem problema? Tá bom. Uma outra pergunta que tem lá é a busca em profundidade. Ela é 2 códigos, né? Observe que a busca em profundidade não necessariamente ela tem um nó inicial. Então a versão dela até que tem, né? Aí como é que ela funciona? Busca. Vou escrever aqui, então vão ser 2 funções, né? Para cada nó V do grafo, aqui a gente tem o V e o F nesse caso, né? Então vamos lá. V ponto predecessor nulo, V ponto D e o V ponto F eu não preciso definir, porque a gente vai resolver ali mais adiante, e a cor é branca. Tá. É uma variável que a gente vai contar o tempo, time, é uma variável estática, ou seja, global, vista para todo mundo. Para cada nó, certo? O G, se o cor branca, visita, busca
grafo null em si. Aí para completar você precisa fazer essa função visita busca, né? Como é que se faz? Tempo igual a tempo mais 1, ou seja, um incremento. O ponto D. Eu acho que eu só esqueci de botar o ponto cor igual assim. Talvez não, faço isso na visita busca, não tem problema não. O ponto D igual a tempo. O ponto cor igual a cinza. Tá certo? Para cada nó V vizinho de U, se V ponto cor for branco, V ponto sucessor é o U e visita busca no grafo o nó V. Vem se, vem para, e é só ajeitar as cores, né? Quando você sai desse lado, você já viu todos os vizinhos de U. Então a cor dela é preto, tempo incrementado, porque eu voltei de todas as execuções e já encerrei, né? E o ponto F recebe tempo. Ok? Esse slide não, até porque eu já disponibilizei o slide de gráfico, você já tem acesso aos livros, e tudo isso está nos livros e nos slides. Tá certo? Alguma pergunta? Não? Tá bom. Posso sim. Esses códigos são práticas, sabe? Então, o ideal seria vocês implementando. Uma vez que você implementar isso, a vida tudo se encaixa, né? Se você começa a implementar com atenção os algoritmos que são passados, às vezes acabam ficando bem naturais para vocês. Tá? Mas na ausência de implementação prática mesmo, e como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Faça uma etapa por vez. Se vocês olharem cada um desses códigos, eles têm 3 ou 4 ideias que vocês separam em etapas que estão associadas ao laço a um pequeno conjunto de instruções que executam um papel. Por exemplo, busca em largura, as primeiras 5 linhas é inicializando todos os nós. Né? Todos os nós começam com branco, nulos e a distância do ponto de partida desconhecida, ou seja, a maior possível. As 3, 4 linhas seguintes com relação ao ponto de partida, que tem que ser, como você já conhece o ponto de partida, a distância dele é até zero, ele é conhecido, então a cor dele é cinza, e você cria uma fila e enfileira ele. E a parte final, enquanto a fila não estiver vazia, você tira um nó da fila. Ah, tá faltando uma instrução aqui, né? Tá faltando uma. Se a cor está branca, eu tenho que enfileirar. Obrigado. Eu esqueci disso aqui. Isso aqui é importantezinho, né? Aí eu fico enfileirando e fico tirando. Tá bom?
Mas se você para pensar um pouquinho, dá tempo de... Deixa eu ver aqui. Parou de novo? De tempo em tempo a gravação tá parando, então eu vou ter que verificar, viu, gente? Então é quase certo que a gente vai fazer isso na prova. Pelo menos uma das 3 letras vai estar na prova. Tá certo? Dificilmente pediria as 3, é só 1h30 de prova. Mas uma delas ou 2 delas são rápidas de serem feitas. Não tem tanta dificuldade. Tá certo? Então eu pensei em fazer elas aqui. Então, matriz adjacência. Vocês estão lembrados como é que é essa matriz? Acho que o meu scroll aqui calhou. Ah, desculpa, gente. Meu scroll encalhou em algum lugar lá atrás. Aí... Mas vamos lá. Vocês não lembram, né? É aquela matriz que você tem. Diga, João Vitor. Pode falar. João Vitor? Leva até sem querer, professor. Tá certo. Tá certo. Essa aqui é aquela matriz que você tem a cada linha. Por exemplo, aqui eu tenho 9 nós no grafo. Então eu tenho uma linha para cada um dos nós. Você vai ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. E eu tenho 9 colunas. Então, por exemplo, o 1 não está ligado com ele mesmo, então eu boto um 0 aqui. Então a diagonal normalmente ela é cheia de zeros. Mas vamos lá então. Com que o não se liga, gente? Saindo do não 1, aonde eu posso chegar? 2, 3, 2, 3, só? 6, 7. 2, 3, 6, 7. Então o que acontece? Linha 1, coluna 2, 1. Linha 1, coluna 3, 1. E o outro foi no 6, 7, não é isso? Isso. Então eu boto 1, onde eu posso, da primeira linha, aonde eu posso chegar a partir do nó 1. Tá vendo? Do 1 eu chego na segunda coluna, ou seja, no nó 2. Chego no nó 3. 4 e 5 ele não chega. Mas ele chega no 6 e ele chega no 7, não é isso? Então os demais são zeros. O 2, onde é que o 2 chega? No 1. No 1. Só nele. Então só boto 1 aqui. Porque ele chega vivo nele. E 0 Se o no 1 tivesse uma liga para ele mesmo, aí o 1 começava lá da primeira coluna, né? Exatamente. Tá? Esses casos em que eu tenho um arco voltando para ele mesmo é quando o grafo está representando o que a gente chama de máquina de estados. Mas aí vai ter outro significado que quem for pagateira de computação vai conhecê-lo muito bem. É uma delícia. Máquina de estado. Delícia. Primeira vez que você vê, você quer matar o cara que inventou. Depois você adora. Somente. Certo? Vamos lá. O 3, com que é um 3? Tá ligado? Com 1 também. Com 1 também. Então o 3 só vai ter 1 aqui e 0 nos demais. Ok? Alguém, além de você, alguém pode me dizer com que o 4 tá ligado? No 5 e 6. Tá no 5 e no 6, é isso? Então onde é que ele vai ter 1 na quarta linha? Tá aqui o escreveu só nas colunas 5 e 6. Então, espera um pouquinho, só para... Um momentinho. Pronto.
Então vai ter 1 aqui e vai ter 0 nas demais posições. O 5 está ligado com 4 e com 6 e com 7, não é isso? Então 4 vai ter 1 aqui, 1 no 6 e 1 no 7. E 0 nas demais. Alguma dificuldade em fazer isso? Estou tentando gravar. Facinho, professor. Estou tentando gravar, vai demorar um pouquinho para eu juntar os pedaços do vídeo, porque alguma coisa está acontecendo que de tempo em tempo ele está interrompendo a gravação. Então fizemos o 5, o 6 está ligado com o 1, não é isso? Não está ligado com 2, nem com 3, mas está ligado com o 4, com o 5 e com mais ninguém. Então, e o 7 está ligado com 1, não está ligado com 2, nem com 3, nem com 4, mas está com 5. Não está ligado com 6, nem com 8, nem com 9. Então, eu posso preencher esses cantos com 0. O 8 só está ligado com 9 e o 9 só está ligado com 8. Já vou, só terminar de preencher aqui. Diga. Exatamente. A diagonal principal refere a conexão dos nós com eles mesmos. Tá certo? Aí a gente só costuma fazer isso quando... Tem que explicar que ele não entende não, professor. É que é o seguinte, a gente só usa essas conexões de volta a si mesmo quando o gráfico está representando o que a gente chama de máquina de estados. Vocês já viram as expressões regulares em Java ou em Python? Se eu ouvir, eu não lembro não. Deixa eu botar aqui, então, uma busca no Google. Ok? Vocês já viram esse tipo de situação? Em que a pessoa escreve um padrão, por exemplo, começando com S, seguido de um A, depois vem um D e pode vir uma ou mais letras depois. Já viram isso? Então, olha aqui a primeira resposta, Hospital São Rafael. Como é que ele veio isso? Ele casou o SA com o São, o asterisco é qualquer quantidade de caracteres, e tem que vir um D, então depois do São tem um D aqui do rede de OR, e tem um asterisco que pode vir qualquer caractere depois. Então foi esse o padrão que eu digitei, e ele então me retornou esses resultados. Observe, São José dos Campos tem SA, um conjunto de caracteres na letra D e mais um conjunto de caracteres. Tá certo? Então, esse que eu digitei é uma expressão regular. Ele define um padrão de texto a ser procurado ou a ser reconhecido. Tá bom? A vantagem de a gente trabalhar com expressões regulares é que muitas vezes os relatórios ou os logs de sistemas eles seguem um padrão. Por exemplo, vem um dia da semana, a data, a hora e um evento. Então vocês podem procurar eventos específicos com esses padrões regulares e como é que isso é implementado? Você tem que ter um grafo em que ele representa uns estados. Por exemplo, eu achei uma letra S. Eu estou no estado inicial e eu fico nele, dando self loop. Toda vez que ele é um caractere que não é um S. Por que não tem que ser um S? Porque é o primeiro caractere do meu padrão. Aí quando ele encontra o S, ele atravessa a aresta que está rotulada como S.
E aí ele fica ali esperando. Se ele encontrar um A, ele vai para o novo estado. Se ele não encontrar um A, ele volta para o começo, que é um estado inválido, porque o meu padrão tem que começar com SA. Então, esse tipo de busca, ela é muito útil para filtrar e criar relatórios em cima de banco de dados e logs de sistema. E entradas de livros contábeis, etc, etc, etc. Só que para você implementar isso, você tem que ter uma máquina de estado por baixo, ou seja, um grafo em que você vai ter que permitir, dentre outras coisas, o self-loop, ou seja, o loop para si mesmo. Tá bom, Enio? Consegui explicar quando é que você usa? Enio, você é de LCC? Ou de SI? Pronto. Vocês pagam em que semestre de teoria da computação? Em que período, vocês sabem? Sexto. Pronto, quando você chegar lá, o Joelson ou Tereza vão te ensinar isso daí. Tá certo? É uma belezura, tá certo? A primeira vez você quer matar o cara, depois você entende as coisas e dá tudo certo. Não tem problema. Porque essas máquinas de estados, elas são representações das máquinas de Turing. Sabe aquele computador antigão do filme O Jogo da Imitação? Pronto. A gente ainda faz programas com base nele, tá certo? É como montar expressões regulares e como é que se dá a representação por baixo da implementação dela. As duas coisas, João Vitor. Tá certo? Porque teoria de computação, ela é para ser um esquenta para compiladores. Né? Compiladores é que você vai usar todas as teorias. Por exemplo, quando a gente diz que quais são os nomes possíveis de variáveis, nós codificamos isso como expressão regular e nós construímos então uma máquina dessas que vai então reconhecer quando você tem uma palavra-chave ou quando você tem uma palavra para isso. Então tudo isso passa por teoria da computação. O pessoal tem uma leve palhinha disso em paradigmas. Eu não tenho condições de fazer justiça a todo o potencial disso, tá certo? Porque, verdade seja dita, os conhecimentos necessários para se elaborar um compilador são muito mais extensos. Compiladores dá para fazer um curso de o que? Umas 360 horas fácil. E não entraria nem no nível de pós-graduação, estaria ainda no nível de graduação ainda. 236 créditos fácil. Uma outra forma que a gente pode fazer de representação é a lista de adjacência. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Lista de adjacência, se vocês entenderam a matriz, vocês vão entender a lista. A lista de adjacências costuma ser nossa estrutura preferida para representar grafos. Na maioria das vezes é a que nós utilizamos, a não ser quando está em certos modelos específicos de grafos em que a matriz de incidência ajuda. Mas por que ela é preferida? Se vocês notarem aqui na matriz de adjacência, eu tenho uma quantidade imensa de zeros. E essa quantidade imensa de zeros, ela indica que eu estou desperdiçando espaço, guardando valores nulos. Então, para evitar isso, eu simplesmente crio um vetor de listas encadeadas. Por exemplo, para cada um dos nós, eu vou ter uma lista encadeada. Tá certo? Aí o que acontece? Na lista de índice 1, quem são os vizinhos do 1? Vocês já me disseram. 2, 3, 6 e 7. Então eu escrevo. Eu armazeno na lista encadeada do 1
os nós que eles são vizinhos. Tá certo? 4 temos o 5 e o 6. O 5 nós temos 4, 6 e 7. O 6, o 1, o 4 e o 5. Licença, espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Estamos aqui no 7, nós estamos conectados com o 1 e com o 5. O 8 está ligado com o 9 e o 9 com o 8. Alguma dúvida? Não, professor, simples demais. Essa aqui é tranquila, né? Pronto. A matriz de incidência vocês fazem por vocês mesmos. Acho que tem nos slides a explicação. Vocês fazem, que aí a matriz é nós nas linhas e as arestas nas colunas. Tá bom? Porque eu quero passar um tempinho fazendo a busca e largura daqui. Tá certo? Eu preciso que alguém me dê um nó inicial para começar a fazer a busca em largura. Tá certo? O N botou 8, ok. Essa aqui vai ser bem curta, porque é só seguir esse algoritmo. Então, inicialmente, cada nó cor branca. Predecessor, botei preferencial, mas é só um erro de grafia. Nada sério. O ID, então vamos lá. Então, isso aqui todo mundo começa com ele nulo. A distância, vou botar a maior possível. Da cor branca. Ok? Aí começando do nó 8. Eu vou ter que fazer aqui uma fila. Então vou inserir aqui uma caixa de texto. Essa é a minha fila aqui. E no momento ela só vai ter o 8. Distância do 8 ele mesmo é 0. E a cor dele vai para cinza. Tá certo? E com isso eu fiz essas primeiras linhas desse código. Cada nó ficou com isso aqui. Depois a cor do ponto de partida foi para a distância do ponto de partida mesmo ficou a 0. Cor cinza, criei uma fila e botei ele na fila. Aí começa. Enquanto a fila não estiver vazia. A fila está vazia? Não. Então eu pego o 8 e vou trabalhar ele. Vizinhos do 8. Bom, temos o 9, não é isso? Então, o predecessor do 9 é o 8. Deixa eu marcar aqui com quem eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando no 1 igual a 8. Porque ele saiu da fila. Distância até o 9. É a distância até o 8, que foi quem descobriu ele. Mais 1, dá 1. E a cor dele vai para cinza. E o 9 a gente bota ele na fila. Mais algum vizinho do 8? Não. Na prova normalmente eu dou o ponto inicial. Tá certo? A fila está vazia? Não. Então vou para o 9. Ele vai ser desenfileirado. E ele, quando é desenfileirado, ele vem aqui para o 1. Vizinhos do 9, o 8, mas o 8 não está branco. Então, assim, eu esqueci de marcar o 8 como preto, que eu já olhei tudo dele. E ele, o 9 não tem mais nada, preto e pronto, acabou. A fila está vazia? Está, acabou. Posso, sim, senhor. Certo? Outro exemplo, vou começar do nó 4, tá bom?
Todo mundo começa branco. Distância infinita. Predecessor nulo. Vou começar do nó 4, então a distância do 4 ele mesmo é 0. E a cor dele vai para cinza. E ele vem para a fila 4. A fila não está vazia. Tá certo? Então, o U recebe o 4. Ligado? Aí eu vejo vizinhos do 4. Eu tenho 5. Vai para a cor cinza. O branco. E a distância até o 4 mais 1. Vem para cá. E eu tenho o nó 6. E o 5. Vem para cá. E eu tenho o nó 6. Tá certo? Mais algum vizinho do 4? Não. Então o 4 vai para preto. Tá certo? A fila está vazia? Não. Então tiro um da fila, que é o 5. O 5 é o próximo da fila. Vizinhos do 5. O 4 já está cinza, não vale. O 6 está cinza, não vale. Só sobrou o 7 que está branco. Então o predecessor do 7 é o 5. Todo mundo acompanhando. A distância até o 7, a distância até o 5, que é o meu U, mais 1. Então aqui vai para 2. E aqui vai para cinza. E o 7 entra na fila. Tá bom? Mais algum vizinho branco do 5? Eu não estou vendo nenhum. Né? Tinha o 4, o 6 e o 7. São todos cinzas. Então o 5 vai para preto. A fila está vazia? Não. Então o recebe o próximo da fila, que é o 6. Vizinhos do 6. 4 e 5 estão pintados, não podem ser pintados de novo. Sobra um. Então, o predecessor do 1 é o 6. Distância até ele é a distância até o 6 mais 1. 2. E a cor vai para cinza. E o 1 entra na fila. Tá certo? Mais algum vizinho do 6? Não, nenhum. Então ele vai para preto. E aí eu vejo, a minha fila está vazia? Não. O próximo da fila é o 7. Ele vem aqui para o 1 e sai da fila. Vizinhos do 7. 1 já está pintado de cinza. 5 já está pintado de cinza. Mas nenhum outro. Então acabou. E o 7 vai para preto. Se você for notar, é o predecessor que você usa para calcular a distância. No final, acaba sendo em relação ao nó inicial. Porque o predecessor, a distância do predecessor é... O do nó inicial é 0. Que o nó inicial encontra, tem a distância 1. E a dos outros aumentando em 1 a partir disso. Então, é só se calcular com relação ao predecessor. Por exemplo, o predecessor do 1 é o 6. Distância dos... incremento de 1. Distância até o 6 é 1, mais 1 foi para 2. Tá certo, N? Aí, aqui. A fila não está vazia, o próximo da fila é 1. Ele sai da fila. Vizinhos do 1, temos o 2 e o 3. Então vamos lá, 2. O predecessor é 1, distância até o 2 é a distância até o 1 mais 1, 3, e a cor vai para cinza e se enfileira o 2. Temos também um 3. Ok. E a cor cinza. E o 3 também vai para a fila. Tá certo? O 1 não tem mais nenhum vizinho, então ele vai para preto.
A fila está vazia? Não. Próximo da fila é o 2. 2 tem vizinho 1, que já está pintado. Então não tem mais nada para fazer com 2. Ele vai para preto. Eu esqueci de tirar ele da fila, então vamos tirar ele aqui. A fila está vazia? Não. Quem temos mais? O 3. Então o 3 vem para cá. E sai da fila. Vizinhos do 3 só tem 1. Então ele vai para preto. A fila está vazia, está aqui o grafo. Tá bom? A busca em largura a partir do nó 4. Há alguma dúvida? Observe que só vão ser preenchidos os nós que podem ser alcançados a partir do seu ponto de partida. Ou seja, quando a gente começou com 8, ele só alcançava o 9, então só o 8 e o 9 tiveram algum preenchimento. Agora a gente começou a partir do 4, e o 4 não alcança nem o 8 nem o 9, mas alcança todos os demais nós. Assim sendo, a gente preencheu a tabela em todas as linhas, com exceção da 8 e da 9. Tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Tudo certo? Então vamos para a última pergunta, né? A última pergunta é a gente fazer uma busca em profundidade, né? É a busca em profundidade. Eu ainda vou precisar de um nome do espaço para anotação, então vou manter isso aqui. Então deixa eu organizar aqui a tabela. Tá? Nós vamos precisar de uma coluna a mais. À direita. Que é a coluna do F. Então inicialmente a gente não preenche nada neles. E todo mundo começa branco. A busca em profundidade é aquela em que profundidade é aquela em que eu vou mergulhando, né, no grafo. Então começo com a busca no grafo G, tá certo? A priori não tem nenhuma prioridade dos nós, então pode ser qualquer sequência. Mas tem uma diferença, se vocês notarem aqui, deixa eu voltar para aqui tem um laço encontrar um nó branco. Ele começa a buscar os nós, mas aí quando ele para de buscar, ele volta aqui, mas se encontrar algum outro nó branco, ele mergulha de novo. Então eu vou seguir a mesma sequência que o Enio me deu. Vou primeiro pelo nó 8, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter que ficar monitorando a variável tempo, que no primeiro momento vale 0. Aí eu vou buscar. No que eu vou buscar, eu digito. Eu escolho visita, busca, o grafo, e eu vou começar pelo nó 8, como eu prometi. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Eu incremento o tempo. Tempo vai para 1. Esse tempo vem aqui para o D, que lhe marca em que momento eu passei por essa função quando o nó se tornou cinza. Tá certo? Aí eu estou aqui na visita busca. Aí eu tenho que ver os vizinhos. E eu vou fazer uma visita em cada vizinho que for branco.
Quem são os vizinhos brancos? Você chama atenção, você gosta de chamar atenção, né, Enio? Então não tem problema. Então, o que acontece? O 8 só tem como vizinho o 9. Então, o que é que eu faço? O 9, seu predecessor é o 8. E eu vou chamar a visita à busca no grafo no nó 9. Quando eu vou na visita à busca, eu incremento o tempo, que vem aqui para o D. Quer dizer que quando eu passei pela visita à busca uma segunda vez, foi que o 9 se tornou cinza. E eu vou ver os vizinhos do 9. O 9 tem algum vizinho branco? Não, o 9 não tem nenhum vizinho branco. Então o tempo incrementa mais uma vez. E esse incremento vem aqui para o F para dizer que eu estou indo embora do 9. E ele vai para a cor preta. Tá? E eu vou marcar aqui. Cadê uma opção de. Ajuste o texto. Eu queria uma opção de. Fazer o seguinte. Não tem tu, vai tu. Então já acabei com o 9. Tá? No que acabei com o 9, ele volta para o 8, que não tem mais nenhum vizinho. Então incremento o tempo mais uma vez, 4, porque eu vou sair do 8. Esse 4 vem para o F. E aqui vem para preto. E aqui eu vou marcar para dizer que eu já passei por aqui. Ok, já passei por esses dois nós. E aí voltei para a busca. E a busca vai dizer assim, olha, agora eu quero procurar um próximo nó branco. Porque eu fui na visita à busca, mergulhei o que eu pude, só que aí ele voltou. Aí quando ele volta para esse laço aqui final. Que vai continuar varrendo os nós em procura de um nó branco. Aí ele vai achar aqui um nó branco 4. Como é que eu sei que é o 4? Poderia ser qualquer um que fosse branco. Claro que na hora de implementar vai ter uma ordem determinada, não precisa ser aleatório. Mas é a ordem que sua aplicação pedir. Para algumas aplicações, essa ordem não é importante, para outras vai ser. Então agora o tempo vai para 5, que é o que vai aqui para o D, e a cor vai para cinza. Vizinhos do 4, temos o 5 e o 6, eu vou escolher um deles. Então visita busca, antes de eu chamar visita busca, eu vou escolher o 5. Perdão, vou escolher o 6, só para casar aqui. Como eu vou escolher o 6, o predecessor do 6 é o 4. Por que o 4 não tem um predecessor? Porque o 4 veio da busca em profundidade em si. Quando vem na visita à busca, você marca o predecessor. Porque aí diga que é por aquele nó que você achou. Então, como no caso aqui eu estou mandando para o 6, então, a partir do 4, então visita à busca, o grafo, nó 6. Quando eu fizer isso, vai incrementar o tempo para 6. Eu botei para cá e a cor vai ficar cinza. Vizinhos do 6. Nós temos o 5 e o 1. Tanto faz qualquer um deles, eu vou para o 1. Então, o predecessor do 1 é o 6. E eu vou lá, visita, busca, grafo 1. É obrigado a anotar assim? Não. É como eu anoto para eu não perder. Você só tem que acompanhar a execução. Tempo é incrementado para 7. Vem aqui para o D. E a cor vai para cinza. Vizinhos do 1. O 1 tem um 2 de vizinho. Então marco 1 como predecessor do 2. E lá vamos nós visitar o nó 2. Quando eu visito o nó 2, eu incremento o tempo. E a cor vai para cinza. O nó 2 não tem outro nó conhecido além do 1. Então ele vai encerrar, porque o 1 já foi pintado, já está colorido.
incrementa o tempo, vem aqui para o F, e aqui vai para preto. Então isso aqui encerrou. E eu volto para o 1, mas o 1 ainda tem nós brancos vizinhos. Então eu vou lá, grafo nó 3. Antes de eu fazer isso, eu digo preto sobre 3 é 1. Estou aqui no nó 3, incremento o tempo. O 3 não está conectado com mais ninguém, então incremento o tempo, dizendo que vai voltar para o 1, e volta para o 1. E aqui, quando incrementou o tempo, a segunda vez a cor foi para preto. Voltou para o 1, o 1 ainda tem vizinhos brancos, deixa eu marcar aqui que voltou, né? Ele ainda tem o 7, então o predecessor do 7 é o 1. Por enquanto isso aqui não é marcado. 7. E aí, quando ele vai visitar o 7, ele incrementa o tempo, que vai para 12. Vem para cá. E a cor do 7 vai para cinza. Vizinhos do 7, um está pintado, mas o 5 não está pintado. Então o predecessor do 5 é o 7. E aí faço a visita busca. Grafo no nó 5. Quando faz isso, incrementa o tempo, pintando a visita busca. 13. Cor vai para cinza. Vizinhos do 5 já estão todos pintados. Então vamos incrementar o tempo. Porque não tem mais nenhum vizinho para examinar a partir do 5, ele vai retornar. Aí a gente fez isso aqui, marcou. No 7 já não tem mais nenhum vizinho. Incrementa o tempo. Esse instante aqui ele ficou preto. E ele volta para quem o chamou. Que aí volta para o 1, que é o primeiro não marcado aqui. Acabou, né? Incrementa o tempo. E a cor foi para preto. O 1 volta para quem o chamou. Que é o 6. Incrementa o tempo. O 6 volta para quem o chamou, que foi o 4. Incrementa o tempo. Vai para preta. E o 4 volta para quem o chamou, que foi a visita busca. Aqui. A visita busca vai olhar, tem mais algum nó branco? Não. Então acabou. Certo? Dúvidas? Eu vou tentar disponibilizar até amanhã, tá, Ronielis? É só o tempo de eu conectar os vídeos que foram quebrados, uns 3, 4 vídeos aqui. Tá bom? Eu tenho que conectar num só. Alguma dúvida? Sugestões daqui para sexta-feira, a lista de exercícios, se vocês forem ver. Isso aqui, sim e não. Ele requer mais paciência. A lista ele tem 3 grafos. Eu sugiro que vocês se exercitem nesses grafos. Né? Até fiz uma tabelinha aqui para vocês. Ela serve tanto para busca e largura, tanto para profundidade. É quase certo que ao menos um dos dois vai estar na prova. Ou uma busca em largura ou uma busca em profundidade.
A prova vale 10. Deixa até escrito aqui no chat. 10. Ô, professor, essa lista tá onde? Que eu não estou encontrando não, aqui no Siga, não. No Siga. Eu só estou encontrando a da primeira prova. Tá aqui, ó. Lista de exercícios grafos. Tá vendo? Ah, essa parte de cima, entendi. Tá bom? Tá bem aqui. Eu acho que algumas pessoas não esperavam que tivesse tão facilmente acessível, né? Tá bom, João Vitor. Acho que você já. Você já deixou claro que foi engraçado. Tá bom? Quantos nós você espera no grafo? Não, vai ser um grafo tipo envelope com 6 nós? Não, eu costumo botar 10 nós, pelo menos, né? Então, no mínimo, vai ter 10 nós no grafo de vocês na prova. Tá certo? Essa aqui é uma foto daqui? Do código. Do código? Ah, quase você tem nos livros. Isso aí está nos livros, nos slides. Os slides também estão aí. Bom, se eu clicar aqui nos slides, aí vai abrir aqui, vai lá para baixo, ok? Eu confesso, tem quase que um capítulo da Bíblia inteira aqui, eu admito, tá certo? Mas aqui está, ó. Aí o pseudocódigo você tem aqui, a explicação dele está aqui, ó. Busca em largura e mais adiante você vai ter da busca em profundidade, né? A busca em largura explicada passo a passo. A busca em profundidade, cadê? Isso aqui é de imprimir caminho. Essa é tranquila demais. Aqui está aqui o exemplo, está aqui, ó, busca em profundidade. Tá bom? Então você tem todos esses códigos ali. Também tem nos livros também que a gente passou, que vocês têm acesso via a biblioteca virtual, aquela minha biblioteca de vocês. Tá bom? Essa ordenação topológica, essa aqui é tranquila. Tá um pouco mais adiante. Lá perto do final, aqui. Tranquilo. Tá bom? Ok? O tempo da prova é porque eu também vou pedir que vocês façam esses percorrimentos no grafo. E o grafo vai ter pelo menos 10 nós. Eu tenho que dar tempo para vocês fazerem e de examinarem, revisarem se fizeram direito, que eu sei que batam em segurança nessa hora. Mas é algo bem metódico, também não é algo hiper complicado também não. Essa Tá ordenação certo? topológica é só isso aí, o código? Sim, não. Observa a primeira linha e depois observa a segunda com calma. Bota Eu fé. sugiro, você entendeu que na verdade ela tem referência à busca em profundidade 2 vezes? Sim, Assim, sim. Enio, com relação a comprar o biscoito, como a prova é quarta-feira, você tem de 8 às 10 para comprar o biscoito, tá bom? Aí você compra o biscoito, a água e a fruta, tá certo? Até porque eu acho que agora abriu a cantina, né? Novamente temos cantinas, tá? Sexta-feira vai ser outra revisão, só que essa, como é presencial, eu vou tentar trazer vocês mais para um.
Faz o L. Eu não vou nem falar essas coisas, que isso aí, na verdade, a gente passou por um processo de pandemia que os preços ainda estão se ajustando. Mas a gente tem muito imposto em cima, né? Nossos produtos no Brasil, quase 50% do preço, em alguns produtos mais de 50% é imposto. E quando me mostraram isso, acho que foi duas, 3 semanas atrás, 50% de imposto você estourou completamente a margem de lucro da empresa. Na verdade, você está pagando um outro carro para o governo. Por exemplo, o preço do carro está um absurdo. Tá, o pessoal está reclamando. E É tá verdade, mesmo. professor. Fui comprar esse dia, tava olhando as BMW aí pra comprar, que era 70 conto, hoje em dia tá 120, dá não.